Oi, queridos! Tudo bem? Voltando aqui, quero falar uns negócios. Eu quero falar uns negócios muito louco que Jesus tá falando, me lembrando. Então, tô lendo Lucas, né? Aí vamos lá pra Lucas 7, 47. Portanto, eu lhe digo: os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. E aí continua contando a história, né? A história daquela mulher que foi ungir os pés de Jesus. Jesus começou a falar sobre aquela mulher, né? Sobre o perdão dos pecados. Mas o que eu quero trazer hoje é perdão. Tararara. Vocês perceberam, né? Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Agora, pense, comece a pensar. Você foi muito perdoado por Jesus. Todos nós fomos muito perdoados por Jesus. Né? Certo? Certo. E quem foi pouco perdoado, pouco ama. Ou seja, quem foi muito perdoado, muito ama e também muito perdoa. A gente pode pegar várias passagens onde Jesus nos ensina que nós precisamos perdoar as pessoas, que a gente precisa estar vivendo de bem com as pessoas para poder continuar estarmos aqui, mas muitas vezes a gente não consegue perdoar sozinho, assim, é muito difícil. O perdão é uma decisão que nós tomamos. Então eu decido perdoar. E aí o Espírito Santo vai nos capacitar. Por quê? Eu decido perdoar porque eu sei que eu fui muito perdoada. Então eu olho pra mim, eu olho pra minha situação, pra minha miserabilidade e eu falo, Jesus teve que me perdoar, amor. Então, quem sou eu para não perdoar as pessoas? E aí, só que isso vai sendo internalizado em nós com o tempo e com as experiências. Porque é muito fácil você perdoar um negócio simples que não foi realmente nada demais, sei lá, alguém pisou no seu pé sem querer. Nossa, você perdoa. Tipo, é um perdão, sim, mas é muito fácil. É fácil. Mas se a gente pensar no perdão, por exemplo, de você perdoar um amigo seu que te deixou por um motivo X, um motivo que não precisava ter acabado a amizade de vocês, mas seu amigo decidiu que não era mais pra ser seu amigo. E você precisa perdoar. Ai, aperta, né? O avião tá passando aqui, mas é isso. Então, gente, eu quero contar pra vocês algumas experiências de perdão que eu já tive, porque o nosso Deus é um Deus que se manifesta de muitas formas diferentes. E já houveram vezes que sempre foi uma decisão, né? Eu tive que falar, Deus, eu quero perdoar, me ajuda. Então, se eu não estivesse disposta a perdoar, o Senhor não teria me ajudado de forma sobrenatural, né? Nas coisas que eu vou contar aqui pra vocês. Mas é uma decisão, mas o Espírito Santo nos capacita, porque sem a gente perceber o quanto a gente foi amado e perdoado, a gente não consegue perdoar os outros. E isso é através da revelação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai nos capacitar para perdoar. Ele vai nos capacitar. Só que nós precisamos também tomar essa decisão. Então, por exemplo, eu vou contar algumas vezes aqui de gente que eu tive que penar para perdoar. Foram 3 vezes, assim, mais marcantes até hoje. Eu vou contar as experiências pra vocês vão achar muito louco, porque eu achei muito. Uma eu tava lavando louça, a outra eu tava assistindo uma pregação no YouTube enquanto eu alisava meu cabelo. E a outra eu tava comendo banana com aveia. Então vamos lá. Primeira da louça. A da louça. Era uma menina da minha igreja que tinha causado alguns problemas pra mim, tinha me entristecido muito por algumas questões. Eu vou contar 4. É, que tinha me entristecido muito por algumas questões. E aí, só que essa menina tava com um problema na família dela, a mãe dela tava doente. Só que eu não conseguia orar por ela. Não conseguia. Não conseguia porque eu tinha muita angústia no meu coração prendendo, né? E aí eu tava lavando louça
e chegou uma mensagem pedindo pra, tipo, no grupo, assim, dos líderes do MAG, da igreja, pra poder orar pela mãe dela, que tava lá doente, e foi internada e tudo mais, e a mãe dela veio a falecer também. E aí eu tava lá lavando louça, e tipo assim, não tinha acabado os problemas. Eu perdoei ela antes de tudo se resolver. Então, eu comecei a lavar a louça e aí chegou a mensagem, eu olhei e eu tava ouvindo um louvor aleatório, nem era sobre perdão, mas era tipo aleatório. Aí do nada começou a tocar uma música da Laura Sougueles, que sempre pega, né? Aí, beleza. Aí eu li aquela mensagem e comecei a pedir perdão pra Deus porque eu não conseguia perdoar a menina. E aí eu comecei a orar pela mãe dela e eu comecei a orar por ela e do nada eu tava falando, meu Deus, eu preciso de uma oportunidade pra pedir perdão pra ela. E ela que tinha que pedir perdão pra mim também, mas tipo, eu perdoei ela e eu queria pedir perdão por ter pensado coisas dela. E aí eu comecei a falar isso pro Senhor e o Senhor me deu uma oportunidade no acampamento de jovens de fazer isso que eu queria, de falar com ela. E foi uma bênção. E antes desse acampo de jovens e no acampo também, tive a oportunidade de orar por ela algumas vezes, de estar ali com ela, sofrendo junto com ela. E isso me ajudou a perdoá-la. De eu saber o quanto que ela também tinha dores no coração dela. Que ela tinha, sim, feito coisas e me magoado, mas que eu magoo o meu Jesus. Eu magoo o meu Jesus e ele me perdoa, mesmo ele ser imperfeito, não precisando fazer isso. Eu sou imperfeita, eu preciso perdoar, porque eu fui muito perdoada. Jesus me perdoa sem precisar de perdão algum. Então, eu entendi isso e foi, nossa, foi assim, maravilhoso. E hoje somos frenos. Isso é muito bom, porque isso destravou coisas no meu coração. Segunda vez, tava no meu quarto aqui mesmo, ouvindo uma pregação, e a pregação era sobre batalha espiritual e sobre como a gente deixa brechas para que o inimigo intervenha na nossa vida e tudo mais. E aí no final ele vai fazer um apelo sobre perdão. Era uma pregação do Theo Hayashi. Online, gente, gravado de 2 anos atrás, mas tudo bem. Aí eu fui assistir e precisava perdoar uma pessoa que era no nível de que se eu encontrasse aquela pessoa, eu voava na cara dela e enchia ela de murro, assim, sem brincadeira. Então eu precisava muito perdoar, porque eu tenho que ter compaixão das pessoas, mesmo que elas façam muito mal pra mim, mal pra minha família, mal pros meus amigos, eu tenho que ter essa compaixão, né? Jesus nos ensina isso. Então, eu tinha que perdoar essa mulher e eu não conseguia. Porque toda vez que eu pensava nessa pessoa, eu sentia uma raiva transcendental. E eu falava, Jesus, eu não consigo. Eu vou voar na cara dessa pessoa. Eu vou chegar, arrancar o cabelo dela, esmurrar a cara dela. E sem brincadeira, era esse o sentimento e o impulso. Então, eu acho que ainda bem que eu não encontrei essa pessoa pessoalmente, senão eu teria feito isso. Mas aí nesse dia eu falei, Jesus, eu quero decidir perdoar essa pessoa, porque também precisa de Jesus. Essa pessoa também precisa de Jesus. E eu comecei a orar, falando, Jesus, me ajuda a perdoar, me ajuda a perdoar, me ajuda a perdoar. Não quero mais sentir raiva, não quero mais. E aí eu tava alisando o cabelo, fazendo caixa, na verdade. Porque eu ia sair e aí eu comecei a bocejar. Bocejar, enquanto eu pedia perdão, enquanto eu pedia pra Jesus me ajudar. Comecei a bocejar. E aí o Theo falou assim, ah, se você tá bocejando, fica tranquilo, que é porque você tá sendo liberto. E eu falei, opa, então glória a Deus. E, sério, quando acabou aquela ministração que eu tava assistindo, eu tava chorando, fazendo cabelo e chorando. E falando, Jesus, eu perdoo. Eu decido perdoar, eu decido perdoar, eu decido perdoar. E depois daquele dia, parece que sumiu a raiva que eu sentia. E eu demorei muito tempo, porque eu já tinha pedido outras vezes pra conseguir perdoar aquela pessoa.
muitas outras vezes. E eu não tinha conseguido, e eu pedia, falava, Jesus, eu decido perdoar. E eu não conseguia, porque a próxima vez que eu pensava na pessoa, tinha vontade de explodir. Mas naquele dia foi como se o Espírito Santo arrancasse do meu coração e colocasse compaixão. E eu falei, caraca, que é isso? Porque eu não tô entendendo nada. E tipo, eu não entendo até hoje. É a ação do Espírito Santo. Então, através da nossa decisão, é a ação do Espírito Santo. E aí, outra vez, tava comendo banana com aveia e eu tava sem pensar em nada, tipo, só comendo a minha banana, pensando na minha banana. E aí veio na minha mente sobre perdão. É porque Jesus, ele não deixa a gente ficar sem perdoar, porque ele sabe que isso vai nos afastar dele. E ele não quer que a gente fique longe dele. Então ele me lembrou que, tipo, na minha cabeça eu não tinha que perdoar essa pessoa. Era uma amiga minha. Que hoje em dia a gente não se fala muito, mas, tipo, era uma amiga minha que pra mim, eu não tinha que perdoar. Mas Deus me mostrou que eu precisava. Ai, meu Deus, mas foi muito estranho. Tipo, eu tava comendo minha banana com aveia, eu pensei sobre perdão e Deus começou a falar no meu coração. E eu comecei a falar, Jesus, mas eu acho que eu não tenho mais ninguém pra perdoar. Eu já tô perdoando todo mundo. E já tô vindo pessoalmente pedir perdão, perdoar e tudo mais. Quem que eu tenho que perdoar? E aí eu falei, nossa, mas eu não tô entendendo. De repente veio o nome dessa pessoa, dessa amiga minha. E veio o nome de mais algumas. E aí eu abri o Instagram, apareceu o story dessas todas amigas. E aí falei, tá bom, Jesus, já entendi. Aí eu comecei a pensar, por que eu tenho que perdoar essas pessoas? E o Senhor me mostrou o motivo. E eu perdoei elas comendo banana. E assim, esse foi um perdão diferente porque é um perdão que eu não vou poder falar com essas pessoas ainda. Mas eu creio que o Senhor curou meu coração disso. E que hoje é bem mais tranquilo. E ele me possibilitou, ele me capacitou para perdoar todas essas pessoas. E isso foram coisas que, tipo, temos 3 situações. Uma que eu precisava perdoar, mas eu nem pedia para Deus que eu queria perdoar. Deus fez a força. A segunda que eu pedia pra perdoar, não conseguia, mas teve um dia que Deus teve misericórdia e me ajudou. Essa que eu nem sabia que eu precisava perdoar, mas Deus me mostrou e me ajudou a perdoar. Todas a partir de uma decisão no meu coração. Mas tem um perdão que eu tive que perdoar um amigo meu. Só que foi um perdão que demorou um tempo mais. Um perdão que demorou um ano e meio pra eu conseguir. Porque essa pessoa, tipo assim, foi uma coisa mais complexa, né? E aí eu precisei de um tempo a mais pra perdoar e aconteceram muitas coisas, então foi um processo, mas foi um processo que demorou, mas teve uma hora que meio que passou, sabe? Não teve aquele dia que eu falei, não, parei, perdoei, deixei tudo pra trás. Não, foi com o tempo. E o Senhor ia me curando, ministrando no meu coração, me ensinando, o Espírito Santo ia falando, Vivian, filha minha do meu coração, você precisa perdoar. E foi através de um processo, e só teve tipo, passou os dias e tiveram alguns dias que eu olhava e falava, nossa, já perdoei, mas eu nem sei quando que isso aconteceu. Só já perdoei. Então, tipo, o Senhor age de maneiras completamente diferentes para cada situação, para cada pessoa, porque Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o jeito que nós vamos conseguir perdoar totalmente as pessoas. E isso é extremamente importante, gente. Eu trouxe essas 4 porque foram 4 que me marcaram e que eu creio que o Senhor usou 4 jeitos diferentes, porque eram 4 situações diferentes, pessoas diferentes. E ele pode fazer de várias formas possíveis, mas ele quer que a gente perdoe as pessoas, porque isso nos impede de chegar mais perto dele. Então é isso, gente. Eu espero que vocês se sintam inspirados pelo Espírito Santo para liberar perdão e pedir perdão também para as pessoas, para acertarem contas, porque para nós entrarmos no altar de Deus, para tomarmos até a ceia do Senhor, nós precisamos estar
bem com os nossos irmãos, bem com as pessoas. Nós não podemos ter nenhuma briga, uma picuinha, uma falta de perdão. Então, se sintam inspirados pelo Espírito Santo em nome de Jesus para poderem perdoar e pedir perdão para as pessoas. Beijo. Qualquer coisa, me fala que eu conto mais, que tem mais. Tchau.